Olha o pão da casa. Você já esteve numa situação onde você não sabia o que fazer? E daí vem a minha palavra de hoje. O que fazer quando eu não sei o que fazer? E isso está na história de Josafá, o rei de Judá, nos capítulos 21. Então, Josafá era um homem temente a Deus. A gente olha na história que ele comete erros. Então a Bíblia está mostrando que homens de Deus vão cometer erros, sim. Mas o importante é manter o foco, o coração, os olhos no Senhor. E a palavra de Deus diz que Moabitas e Amonitas, os povos que eram além do Jordão, eles vêm para atacar. Josafá recebe a notícia de uma multidão de homens, de um exército enorme, inumerável, vindo na sua direção. E a palavra de Deus diz que ele teve medo. Então, diante das ameaças do inimigo, dos conflitos, das pressões, da escassez, muitas vezes podemos ficar com medo. Isso é, o medo, ele pode vir. O medo, ele vem trazer a incredulidade. Na verdade, o medo, ele é o fruto da incredulidade. Diante das ameaças, a gente fica com uma guerra mental, né? Será que vai dar certo? Então, nós estamos sendo atacados na nossa credulidade. Assim, porque Deus é o nosso sustentador, nosso Pai, nosso supridor. E as circunstâncias, elas vêm provar aonde está a nossa fé. E o que é que Josafá faz? A primeira coisa que Josafá faz é buscar o Senhor em oração. Isso é, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Primeira coisa, você precisa orar. Então, oramos diante das dificuldades, das necessidades, quando o medo nos invade. Nós devemos orar quando a tristeza, a depressão está aparecendo no nosso coração. Todas essas situações, o primeiro caminho é orar. Porque orar vai trazer a presença de Deus. Orar vai trazer clareza. E assim, como nós devemos orar? E aí Josafá, ele mostra isso, né? Josafá, ele ora com jejum. Então, orar com jejum, o jejum para nós é uma oração intensificada. Eu estou dando intensidade na minha oração. Eu estou dizendo para Deus, eu não estou fazendo troca com Deus, mas eu estou dizendo para Ele, Senhor, isso é tão importante para mim, mais importante do que comer. Assim, o que é mais importante do que comer durante o dia? Né? Então, o homem tem várias refeições no dia, ele até espera esse momento. Então, ele está dizendo para Deus, Senhor, eu tenho urgência nisso aqui. Então, oramos com jejuns. Josafá mostra isso quando ele jejua, quando ele chama o povo para jejuar. Aí o outro ponto da oração, não oramos sozinhos, assim, não devemos lutar sozinhos. Josafá não luta sozinho, ele chama a sua liderança, ele chama o povo para jejuar. Durante o tempo de oração, ele lembra as promessas. Então, presta atenção, nossa oração está apoiada em 3 coisas. A nossa oração, a gente faz isso com jejum, não fazemos sozinho e nos apoiamos nas promessas de Deus. Josafá faz isso. E mais, né, quando isso acontece, o que é que vem como resposta do povo reunido buscando a Deus? Vem a palavra de Deus. Assim, o que é que nós precisamos nas batalhas? A direção de Deus, a palavra de Deus, ele é o nosso general. E quando eles se reúnem e eles oram e eles jejuam, sabe, o Espírito do Senhor veio sobre alguém e trouxe uma palavra poderosa. Então, assim, por que orar? Para ter a direção de Deus, para ter a estratégia divina, para não andar simplesmente na nossa ideia. Aí, quando isso acontece, Deus diz algo assim maravilhoso. Ele diz, olha, amanhã você vai para o campo de batalha. Você, Josafá e todo o povo. Mas o que você vai colocar na frente não é o exército, você vai colocar os sacerdotes e os cantores. Eles vão louvar a Deus. Então Deus estava apresentando uma arma de guerra, de batalha, o louvor. E eles vão para o campo de batalha louvando a Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, Deus desmanchou aquele exército em confusão. Você acredita? Eles não usaram uma arma sequer. Há armas humanas, mas armas que eles usaram foram poderosas em Deus. Que armas poderosas em Deus? Oração, palavra e louvor. Tem muitas pessoas que elas não acreditam força ao louvor. Mas o louvor, ele direciona a minha alma à presença de Deus. O louvor me faz colocar Deus no devido lugar e eu no meu, dependente de Deus. O louvor, ele é arma de vitória. Então não louvamos, cantamos só quando a vitória acontece. Mesmo quando estamos com o coração triste, mesmo quando estamos com o coração na direção da tristeza, da depressão, sabe? Como nós saímos daquela situação? Louvando a Deus. Eu duvido que alguém que esteja triste vá para um quarto, coloque um louvor e comece a adorar a Deus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, 12 vezes. Às vezes o mesmo louvor e flua no Espírito Santo, ele continue triste. Ele não continua. A questão é a decisão de nós fazermos isso. Então eu quero te apresentar
o que fazer quando você não souber o que fazer. Ore, mas não faça isso sozinho. Faça com intensidade. Lembre as promessas. Além disso, escute a Deus, Ele vai dar a direção. Comece a louvar. O Senhor vai trazer a vitória, direção certa, clareza para você. Amém, meu amado? Você recebeu essa palavra? Ela te edificou? Então, nos segue no canal. É só acessar esse botão da inscrição. Ao fazer isso, você está multiplicando essa mensagem para abençoar outros. E assim, você está sendo uma bênção em outras vidas. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus.